aí da Bíblia, Isaías, capítulo 22, versículo 15. Todos acharam? Isaías 22, capítulo 15. Você que trouxe a Bíblia, coloca lá no seu coração. Você que não trouxe, coloque as suas mãos. Vamos entrar na presença do Senhor. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila ao meu coração. É tua minha vida. Senhor Pai, a nossa vida nós entregamos em tuas mãos, Senhor. E por isso que nós queremos te pedir neste momento, fala aos nossos corações, ó Pai. Esvazia, Senhor Jesus, nós de nós mesmos. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de ti. E nos enche, Senhor, com os teus ensinamentos, com a tua palavra, Senhor Jesus. A Bíblia fala, Senhor Jesus, que ao conhecer a verdade, Senhor Jesus, é que seremos libertos. Então venha, Senhor, e traz a tua verdade sobre nós. Que não venha ser o meu eu, mas ser o teu Espírito Santo a me usar, ó Pai, para falar com a tua igreja. E assim nós vamos sair daqui transformados, impactados, ó Pai, através da tua palavra. Nós queremos te ouvir, repreende todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que possa ser uma distração, ó Pai, que possa ser um empecilho, um bloqueio, que venha cair por terra, Senhor. E que somente a tua vontade e o teu querer venha prevalecer. Humildemente eu te peço, Senhor, usa a minha vida, que eu venha ser um instrumento em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? E lá em Isaías 22:15, diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-a numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá.
dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Então, só para a gente entender aqui, nós temos aqui duas pessoas, dois servos ali que serviam na casa do Senhor, né? Sebna, que era ali o administrador, ele tinha um cargo importante ali na casa do Senhor, ele servia ali, e ali veio uma palavra ruim do Senhor para ele, falando que ele seria rebaixado de cargo, e tudo aquilo que ele estava buscando, tudo aquilo que ele estava querendo fazer, não iria acontecer, pelo contrário, iria acontecer o completo oposto. E já em seguida, a Bíblia fala que Eliaquim assumiria o cargo de Sebna, e ele receberia todas as honras que Sebna tinha, iria para Eliaquim. E aí, quando eu estava lendo a passagem, eu tirei essa palavra, eu falei, meu Deus, o que esse homem fez para que Deus estivesse tão irado ali com ele, né? E na verdade, aquele povo ali, o povo de Deus, estava passando por um momento onde eles tinham uma ameaça que o povo da Síria iria atacá-los. Então ali o povo estava ali em alerta, estavam ali se preparando porque eles receberiam um ataque do povo da Síria. E como muitas vezes na Bíblia, né, o povo de Deus ali estava com um povo menor do que o povo da Síria. Então o povo de Deus ficou com medo do que pudesse acontecer. Só que, além do medo, aquele servo, Sebna, ele não só sentiu medo, ele deixou o medo dominasse as ações dele. E aí o que ele fez? Ao invés dele orar, ele clamar a Deus, como a gente já viu na Bíblia, quando o povo ali é ameaçado de destruição ou de algum ataque, eles buscam a Deus e Deus resolve a situação, aquele servo, ele foi fazer ali um lugar onde seria enterrado. Ele foi ali fazer um lugar onde o corpo dele seria colocado. Ele já estava cavando a própria cova. Então, já que o inimigo vai vir, já que o inimigo vai nos atacar, eu já vou me preparar. E o primeiro ponto que a gente aprende nessa história é que Sebna, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha porque ele não confiou no poder de Deus. Quando ele recebe a notícia que o povo ali seria atacado, ao invés de ele botar o joelho dele e orar e entregar nas mãos de Deus, ele vai agir ele deixa que o medo domina e ali ele vai agir com a própria força do braço dele. E gente, não existe nada que nós como seres humanos podemos fazer que Deus não faria melhor. Deus ali, aquele homem poderia ser um grande instrumento na mão de Deus. Poderia ser ali o homem que derrotaria todo um exército se ele tivesse usado a fé. Mas ele deixou que o medo falasse mais alto. E para piorar, ele não constrói só um buraco ali para colocar o corpo dele. Ele constrói ali um lugar com glória, com honra, porque ele queria ser ali reconhecido. Ele queria ali que até no momento da morte ele fosse honrado. E aí, justamente tudo aquilo que ele queria, que é se preparar para a morte, queria receber honra durante até mesmo na sua morte, Deus fala que não vai acontecer. Deus fala que jogaria o corpo dele num campo espaçoso, que tivesse espaço, como ali um nada. E aí Deus levanta um outro homem, que era um homem de Deus, que confiava em Deus, para ficar no lugar desse rapaz. E ali eu fiquei pensando, né, que muitas vezes aquilo que nós carregamos manda muito como vai ser o nosso futuro. Porque aquele homem, como ele carregava medo, ele carregava insegurança, ele carregava ali a falta de fé em Deus. Qual foi o resultado dele? A destruição. Ele foi rebaixado no cargo e ali quando ele fosse morrer ainda, ele não teria ali reconhecimento algum. Porque ele deixou com que os sentimentos ruins que ele carregava dominasse ele. Porque ali não era só ele que estava com medo, todo aquele povo estava com medo. Toda uma nação ali estava com medo. E a gente já viu diversas vezes na Bíblia que quando uma nação ali estava perecendo, quando uma nação ali estava em perigo, Deus usou grandemente várias pessoas. Esther, que estava ali sobre ela, o futuro de uma nação. E ela, sendo uma menina ali, foi em frente. Nós temos a história de Neemias, que nem em Jerusalém estava, ele estava em outro lugar. Mas quando ele ouve ali o que aconteceu com Jerusalém, com a cidade que era dele também, ele ali pensa em o que ele poderia fazer
falta confiança em Deus. E a gente permite com que aquele medo, com que aquele bloqueio nos paralise. Só que quando nós permitimos que os sentimentos ruins dominem a nossa vida, a gente acaba perdendo coisas, perdendo ali a bênção de Deus. Porque aquele homem, o que ele tinha ali de um cargo importante, ele foi rebaixado. Então você vê que ele perdeu, ele não ganhou. Pelo contrário, outra pessoa que estava ali servindo a Deus, foi ali honrada, porque tudo que era desse passou para o outro. E muitas vezes você está na igreja e você fala assim, você olha a vida do outro e fala assim, nossa, fulano é abençoado, fulano prospera, olha, eu estou aqui há anos e eu não conquistei nada do que o fulano já conquistou. Talvez porque o fulano, ao invés de ele ficar focado na vida do outro, ou nos traumas, no peso ali das situações que ele vai vivendo, ele foca em Deus. Ele coloca a sua fé em Deus. Ele acredita no que Deus pode fazer. Enquanto você fica tentando agir com a força do seu braço. Enquanto você fica tentando agir do modo que você pode fazer. O que você pode resolver. Como que você vai resolver aquela situação. Quantas vezes você está aqui na igreja, ouvindo a palavra. Você fisicamente abandonou a sua casa, abandonou o seu serviço, deixou tudo lá para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Mas não precisa estar aqui fisicamente. Porque o seu pensamento está onde? Lá fora. No que você tem que resolver, no que você vai fazer amanhã, como que você vai resolver qual situação, como que você vai resolver o problema do seu filho, como que você vai resolver o problema de saúde da sua família, e aí você não foca aqui, você não ouve a palavra. Só que como eu orei no começo, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, o modo como nós temos para abrir mão de tudo aquilo que nós acreditamos, de tudo aquilo que nos joga para baixo, ou de tudo aquilo que nos impede de viver aquilo que Deus tem preparado para nós, é ouvindo a palavra dele. Porque através da palavra é que a gente vai pensando, olha, essa palavra é para mim, esse ponto é para mim, eu preciso mudar isso, eu preciso abrir mão disso, eu preciso evoluir nessa parte, e ali a gente vai evoluir, e ali a gente vai mudando. Então a gente precisa estar aqui na igreja e se desligar completamente de tudo lá fora, para que a gente possa ter acesso àquilo que Deus ele quer falar para nós. E Deus está pronto para nos moldar, para nos curar, para nos purificar, para nos ajudar. Porque às vezes nós carregamos peso, nós carregamos uma carga que a gente fala assim, mas eu não consigo abrir mão disso. Eu estou há tanto tempo assim, a minha vida inteira foi assim, que eu não consigo abrir mão disso. Mas, meu amado, Deus ele está aqui. E como um pai que ajuda o seu filho, Deus ele quer nos ajudar. Mas a gente precisa permitir, a gente precisa querer, a gente precisa fazer a nossa parte. Então que a gente venha refletir sobre isso, né? E eu trouxe aqui alguns traumas, alguns pesos, algumas coisas que nós carregamos ao longo da nossa vida e que a gente precisa abrir mão. E tá assim, ó. Trauma igual a peso. Próximo. Diz assim, ó. Trauma. Na infância, você presenciou muita briga na sua família. Então, quando você era pequeno, você viveu numa casa, numa família onde tinha muita briga, onde tinha muita confusão, onde era normal as pessoas se tratarem mal, onde era normal as pessoas se xingarem, onde era normal a falta de respeito. E aí você cresce, você é a pessoa que carrega o peso da ansiedade, da dificuldade em relaxar. Eu, por exemplo, vim de uma família onde existia muita violência, muita agressão física. Eu vi muitas vezes ali as mulheres da minha família sendo agredidas. E ali, por consequência, como adulta, eu fui a pessoa que, por exemplo, final de ano para mim nunca foi uma coisa boa. Porque final de ano, para todo mundo, era sinal de felicidade, a família reunida, a casa cheia, comida. Primeiro, na minha casa quase não tinha comida. E tinha muita confusão. Porque como não tinha comida, mas tinha cachaça, no final da cachaça que tinha briga. Então quantas vezes a gente perdeu móveis, porque as pessoas brigavam e destruíam a casa. Então, por exemplo, durante muito tempo, o final do ano não era uma coisa boa para mim. Eu não tinha prazer em viver o final do ano. Porque enquanto as pessoas estavam celebrando, o que tinha na minha cabeça? Confusão. E aí quando eu cheguei na igreja, a gente tem 4 anos atrás, a gente fazia aqui com as crianças. E ali eu fui mudando a minha forma de olhar, a forma de me enxergar no final do ano. E hoje, graças a Deus, eu consigo estar relaxada, eu consigo estar calma, eu não fico tensa, eu não fico assim pensando, tá, quando vai começar a briga?
O pessoal falava que na Igreja Azul aconteceu um episódio de uma das tias ir beijar a criança no rosto e a criança foi e deu um tapa. E a tia ficou ali sem reação. Mas não é porque aquela criança ela queria agredir propriamente a tia, mas é porque ela era tão acostumada a ser agredida que ela não entendeu que o beijo era uma forma de carinho, era um cuidado. Então ela se defendeu. Ela se defendeu de algo que ela não precisava se defender. Mas ela estava tão traumatizada, tão fragilizada, que um carinho para ela não conseguiu entender. E ali, com o tempo, ela foi aprendendo que era possível receber carinho, que era possível receber amor. Mas até então ela não tinha. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós chegamos na igreja e nós chegamos com muitas bagagens, nós chegamos com muitos traumas, e a gente vai se convertendo conforme o tempo vai passando, e a gente vai abrindo mão do pecado, a gente vai abrindo mão daquilo que nos distancia de Deus, a gente vai abrindo mão de muitas coisas, mas a gente ainda muitas vezes carrega peso e uma carga desnecessária, coisa que deveriam ficar no passado. Porque hoje, na sua vida adulta e na sua vida de novo convertido, na sua vida de caminhada com Cristo, não cabe mais esse peso. Hoje, com 31 anos, eu não preciso me preocupar mais com as festas, com o final de ano na minha casa. Porque eu sei que vai ficar tudo bem. Porque a minha casa não tem mais briga, não tem mais confusão. Porque Jesus mudou a minha realidade. Jesus mudou a minha vida. Então, a gente precisa permitir que Deus ele vá trabalhando. E Ele vai tirando esses pesos que muitas vezes a gente vai carregando. E o próximo diz assim, ó. Para a família, nada que eu fizesse era bom o suficiente. E aí você cresce, né? Você da criança que ouvia que tudo que você fizesse não era bom. E aí, o peso disso é autoestima baixa, medo de errar, procrastinação. Quantas vezes você não faz algo que você ali pode fazer porque você tem medo de errar? Quando você olha um novo desafio na sua vida, você prefere não fazer do que fazer e errar. Porque você tem medo de errar. Ou quantas vezes você, ao invés de fazer o que precisa ser feito, você vai deixando para depois. Você vai deixando para o amanhã. Você vai deixando para mais para frente. E aí esse amanhã nunca chega. Porque talvez no passado você era a pessoa que tudo que você fazia. Se você fosse lavar a louça, mas você deixou ali um prato com sabão. Você varreu o chão. Eu lembro que a minha tia, eu sempre fui vizinha da minha tia. E a minha tia ela sempre foi muito exigente com a casa. De uma certa forma era bom, mas isso trouxe muito trauma também para minhas primas. Porque a minha tia era a pessoa que ela falava para minha prima, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu quero a casa limpa. E tudo bem, as meninas estudavam, brincavam, e chegavam no momento do dia que elas limpavam a casa. E o pior é que elas faziam, elas não deixavam de fazer. Mas a minha tia, ela era a pessoa que ela chegava em casa e ela tinha o prazer de olhar o que não foi feito. A cozinha podia estar limpa, o chão podia estar limpo, as panelas areadas, o banheiro lavado, mas se elas não tivessem recolhido a roupa do varal, seria motivo de fuga. E não era uma fuga tranquila, era uma fuga de estar com a cabeça na parede. Eu já presenciei a minha tia pisando na cabeça das minhas primas por conta de uma panela que não foi areada. Porque o prazer dela não era olhar e falar, tudo bem, fez tudo, quando ficou uma coisa, amanhã você sai. Você não já pode parar, vai lá e tira. Era simples de resolver. Não, mas o negócio dela era querer bater, querer agredir. E aí, talvez você se vê nessa situação que você hoje vive, você é um adulto, que você precisa que tudo que você faça, as pessoas recebam de bom grado. Você é aquela pessoa que faz questão de agradar todo mundo. Você faz tudo para agradar o outro. E não que agradar o outro não seja importante, mas muitas vezes você é a pessoa que abre mão de você para poder agradar o outro, para poder deixar o outro confortável. Aí você não está confortável, mas se o outro está para você, já é o suficiente. Então você entende o peso disso? E claro que, como eu falei, a gente está aqui para agradar, mas e a gente muitas vezes até com Deus. Às vezes você é a pessoa que está aqui na obra, você fala assim, mas eu não vou, por exemplo, dar um passo em direção ao meu chamado, porque eu não sei fazer tal coisa, eu não sei lidar com pessoas. E para você fazer a obra, você precisa lidar com pessoas. Então é mais fácil você falar que não sabe fazer do que você tomar a posição em fazer. Porque você deixa que o seu trauma, que o peso daquilo que você viu no passado, paralise você. E aí quando você deixa que o seu
e a gente reconhecer aquilo que nos prejudica, aquilo que a gente carrega, que a gente não gostaria, às vezes é frustrante. Porque às vezes você olha para cima e fala, eu não queria ter esse peso, eu não queria carregar isso, eu não queria ser desse jeito. Mas aí você tem uma escolha, ou você vai ser assim para sempre, com a desculpa de que eu nasci assim, eu sou assim, ou você vai ser a pessoa que vai batalhar e vai lutar para mudar esse jeito. E quando você tiver uma vitória, mesmo que ela seja pequena, você vai ficar feliz, você vai reconhecer, porque muitas vezes nós temos um olhar muito acusador para nós mesmos. Muitas vezes a gente é pior do que um agiota. Você olha para você e você ali se martiriza, e você se condena, e você se cobra como se fosse o fim do mundo. E claro que a gente precisa evoluir, mas a gente precisa algumas vezes no momento da vida, a gente precisa pegar leve, a gente precisa respirar e entender que está tudo bem, que amanhã a gente vai ser melhor. Hoje eu não consegui ser 100%, eu consegui ser 80%, mas amanhã eu vou buscar um 100%. Até que você consiga ser. É assim que um atleta faz. Ele não consegue logo de primeira, mas ele vai tentando. Até o dia que ele consegue ser o campeão. Mas o problema é que muitas vezes quando você liga a televisão, quando você abre o celular, você só vê ele no pódio. Você só vê ele segurando a medalha. E aí você só olha ali a conquista. Mas e todo o processo que ele teve para chegar até ali? E tudo que ele teve que abrir mão para poder chegar naquele caminho? E é isso que a gente precisa olhar, a trajetória, o percurso. Porque é isso que vale mais do que a chegada. Porque a chegada é importante? É, mas foi durante o caminho que ele foi melhorando, que ele foi evoluindo, que ele foi vendo aonde ele estava errando, aonde ele tinha que melhorar, o que ele precisava fazer, e assim ele foi crescendo. E o próximo diz assim, ó. Na infância, meus pais não confiavam que eu poderia fazer as coisas sozinhos. E aí o peso disso é insegurança, dependência, medo de tomar decisões. Quantas vezes, né? E claro, uma criança era dependente do seu pai, mas aí você pega, por exemplo, uma criança que ela já poderia comer sozinha, amarrar o sapato sozinha. A nossa criança, por exemplo, muitas delas não sabem ler e escrever. Por falta de oportunidade, ou porque os pais não buscam ali de ensiná-los, porque às vezes o pai não aprendeu, então ele também não se preocupa em ensinar para o filho. E aí a conclusão disso tudo são adolescentes inseguros. Porque quando a gente compara, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um adolescente nosso, já aqui dos firmes, com um adolescente, por exemplo, da comunidade, a gente vê como eles têm ali dificuldade, como eles são inseguros, até mesmo para vir aqui na frente, para poder ler. Porque eles têm medo de gaguejar, eles têm medo de errar, eles têm medo que as pessoas vão achar. Mas tudo isso por quê? Porque não foi tratado, não foi ali educado na infância. Talvez você vem de uma família onde os seus pais não depositavam confiança em você, não te passavam essa segurança. E aí você cresceu sendo adulto que não consegue tomar uma decisão na sua vida. Você é a pessoa que não consegue, às vezes, manter a decisão que você toma. Porque aqui na igreja você fala, não, Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou cuidar da obra, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas chega lá fora, basta 1 minuto, basta meio período e a sua opinião já muda. Você não consegue manter a decisão que você tomou. Então a gente precisa refletir e pensar sobre isso para que você não seja um adulto, por exemplo, que não consegue tomar decisões, ou a pessoa que sempre está dependendo do outro. Para eu me converter, eu dependo do que a minha família vai achar. Para eu, por exemplo, evoluir no meu trabalho, eu dependo do que a minha família vai achar. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar do que eu estou fazendo? E quando a gente deve se preocupar com aquilo que Deus ele acha. E Deus ele olha para nós, com toda a nossa imperfeição, ele manda a gente ser forte e corajoso. E ele sabe das nossas debilidades. Ele sabe dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos bloqueios. E mesmo assim, o que ele fala para nós é: seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Meu amado, se Deus ele é com você, você não precisa de mais ninguém. Se Deus estiver no seu barco, você só precisa confiar e acreditar. Então você não pode permitir com que a insegurança, que o medo, que o bloqueio te impeça de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Lindo desse homem, de Zébida. Ele já tinha conquistado. Mas ali o medo e a insegurança e a falta de confiança em Deus fez com que ele perdesse tudo. E você não pode perder aquilo que você já está conquistando. Ou aquilo
O irmão mais velho, que aonde vai tem que carregar todos os outros irmãos. E ali uma criança de 6, de 8, de 10 anos tem a responsabilidade sobre si de cuidar não só dela, mas de todos os outros, né? E eu já vi muitas vezes na comunidade acontecer da criança, às vezes ele está com o irmão mais velho, e aí ela se machuca, e aí a mãe fala para o filho mais velho assim: aonde você estava que você não viu que seu irmão se machucou? Primeiro, como se as crianças não se machucassem todo o tempo, e como se fosse culpa do mais velho que o mais novo se machucou. E aí cresce a criança tendo que resolver tudo, porque ela não pode contar para o pai e para a mãe, porque quem é o pai e a mãe daquela família é ela. E às vezes nós carregamos esse trauma, e às vezes até diante de Deus. Você é a pessoa que você não consegue pedir ajuda de Deus. Você não consegue acreditar que Deus vai te ajudar. Porque como seus pais não te ajudaram, como na sua família você foi aqui resolveu tudo sozinho, você sempre matou tudo no peito, tudo que você resolveu. Então, não vai ser hoje como adulto que você vai precisar de Deus. E ali, às vezes, diante de Deus, a gente cria um bloqueio. Porque a gente não consegue se curvar diante dele e pedir ajuda. Ou diante dele reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós temos ali nossos medos, nossos traumas. E o nosso maior problema, muitas vezes, é a gente acreditar na história que a gente conta para nós mesmos. O seu maior erro é você acreditar na história que você conta para si. E às vezes você pega a história que você ouviu, ou que te falaram, ou que colocaram na sua mente, e você abraça isso como se fosse a sua verdade absoluta. Então, você cresceu sendo a pessoa que fala assim: não, eu não consigo, por exemplo, falar em público, porque eu tenho dificuldade em falar. Eu, por exemplo, não sou bom em esporte, então eu não pratico esporte, eu não faço exercício porque eu não sou bom, eu não sou capaz de evoluir, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Então, são palavras que você foi ouvindo e falando para si mesmo durante o tempo da sua vida, que você vai abraçando aquilo como se fosse a sua realidade, e aí você acha que isso não pode mudar. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar a nossa realidade. A gente pode mudar aquilo que a visão que nós temos de nós mesmos. E eu quero contar uma coisa para vocês. O que é isso aqui? É um garfo. O garfo serve para quê? Para comer. A gente usa ele para comer, certo? Mas se eu pegasse uma criança e falasse aqui para essa criança que isso aqui é um pente, de pentear o cabelo, essa criança ia o quê? Acreditar. E ela iria crescer acreditando que isso aqui é um pente, que isso aqui é um pente de cabelo. E até para quem já assistiu Ariel, eu vou falar para a Gabriela, ela fala assim: o quê? Ela não sabe, mas eu sempre quero saber. No filme, a Ariel, lá no fundo do mar, ela usa o pente para pentear o cabelo. E aí, quando ela vai para a terra, ela descobre que não era para pentear o cabelo. E aí ela fica espantada da forma como as pessoas usavam o garfo. E na vida dessa criança, por exemplo, que eu falei para ela quando ela era pequena, só que é um garfo, que é um pente, quando ela vai crescendo e ela vai vendo que as pessoas não usam o garfo como ela usa, e as pessoas não usam para pentear o cabelo, mas sim para se alimentar, ela se choca. Porque na cabeça dela era para pentear o cabelo. E como assim a pessoa usa para comer? E na nossa vida, às vezes, é assim. Você cresce achando com uma opinião, com uma verdade sobre você ou sobre algo. Como eu falei, eu cresci achando que era normal numa família, no final do ano ou em qualquer festa, ter briga, que quando eu vivi uma realidade completamente diferente, eu fiquei surpresa. O primeiro ano em que eu vivi isso, a experiência de não ter briga, parecia que estava faltando alguma coisa naquela noite. Porque tudo aconteceu, mas não aconteceu a briga, então faltava algo. E às vezes a gente é assim. Você olha e aí você foi uma criança que cresceu com tanto trauma, ou já foi abandonado, e quando você vê alguém, ou quando você vem para a igreja e você descobre que tem um Deus que te ama e que se preocupa com você, você se espanta. Você não consegue entender, não consegue admirar isso. Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que nós experimentamos não pode nos definir. Porque nem tudo que falam que você é verdade. E você vai ditar o que você é. E você vai ditar aquilo que você
mudava, a gente morava em casa batida, então cada hora a gente estava no endereço. E todas as vezes que a gente tinha um animal, a gente tinha que fazer o quê? Abandonar. Então, por exemplo, quando a gente fugiu para cá, quando a gente veio para a Leste, a gente veio fugida, a gente tinha uma husky, uma cachorra que a gente amava, e a gente teve que deixar ela, porque eu não tinha como trazer ela no ônibus. E eu tinha 14 anos, nem pensei nisso, por exemplo, não que daria para fazer dentro do ônibus. Mas, e aí, Deus falou isso para mim, mostrou isso, de que talvez eu, para não me apegar e depois ter que me abandonar, não que eu pareça hoje, mas o meu trauma, o meu peso é que, não, todo animal que eu tenho, depois eu tenho que abandonar. E nunca foi por escolha, não porque a gente queria, era porque a necessidade da vida fazia isso. E ali fez com que eu vivesse uma vida adulta, onde eu não tinha apego pelos animais. E isso, por exemplo, foi um trauma da minha infância, mas que sem perceber eu carreguei ao longo do tempo. E hoje, adulta, eu parei para pensar e falei para a Larissa, nossa, acho que deve ser por isso. E ela até brincou assim, e eu quando tentei ter uma gata, porque ela tentou ter uma gatinha, a gata foi atropelada. Ela falou, então assim, as experiências com animais não foram muito boas na minha família. Mas hoje, por exemplo, quando Deus me mostrou isso, eu pedi para Deus me ajudar. E Deus me curou. Mas você pode falar assim, isso é uma coisa simples, é uma coisa boba. Mas é algo que eu vivi e que sem perceber me causou um trauma e eu carreguei isso durante um tempo sem sequer pensar sobre isso, sem sequer saber que eu tinha isso, que eu tinha esse bloqueio. E a gente precisa refletir na nossa vida, porque às vezes você está aqui e você está se limitando em viver um propósito, a bênção, algo que Deus tem para a sua vida, por carregar traumas, por carregar coisas que você nem sequer percebe que tem. Mas é por isso que a gente precisa se analisar, a gente precisa olhar para dentro de nós e precisa pedir para Deus nos mostrar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, precisa tratar dentro do nosso coração, para que assim a gente possa receber a cura de Deus completa. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que faz tudo pela metade. Então, se Deus um dia te salvou, se um dia Deus ele tirou do lixo que é o mundo, te trouxe para a presença dele, ele tem poder para te curar de todo e qualquer mal, de todo e qualquer trauma, e de toda a verdade que você acredita que não foi dita pela boca de Deus. Porque nós, como cristãos, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E não com o nosso passado, e não com o nosso trauma, e não com o nosso medo, e não com os bloqueios que a gente já viveu na vida, falam que nós somos. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos ali acesso à libertação. Nós temos ali acesso à salvação. E a gente tem que entender que estar é diferente de ser. Então, durante a minha infância, eu fui ali uma criança, por exemplo, que teve que abandonar esses animais de estimação. Mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, que vive essa realidade. Hoje, a minha realidade não vai me obrigar a viver isso. Eu tenho uma realidade diferente disso. Só que às vezes, você é a pessoa que Deus já mudou a sua realidade, já mudou a sua vida, mas você vive presa no passado. Você é a pessoa que Deus te deu uma nova família, e aí, ao invés de você ali mudar a visão que você tinha das coisas, você é a pessoa que reforça aquilo que você viveu no passado. Então, no passado, na minha casa, cada um comia num canto, cada um comia assistindo televisão, cada um comia no seu canto. Aí você é a pessoa que cria a sua família e você não viu o hábito, por exemplo, de sentar na mesa, de comer todos juntos, de estar ali reunindo. Então a gente precisa mudar a nossa realidade. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa muito carinhosa. Eu nunca fui uma pessoa de ficar abraçando, de ficar tendo isso. E, por exemplo, a minha mãe, quando a gente foi morar com ela sempre falou, olha, vocês não vão sair de casa sem me dar beijo. Não importa que eu estou dormindo, você vai lá no meu quarto e me dar um beijo antes de você sair. Porque vai que eu morro, e aí quando você vai ter uma manhã para me dar um beijo. E foi uma coisa que eu fui treinando a fazer. Hoje, eu não saio de casa sem dar um beijo nela. Mas algumas vezes, no começo, eu esquecia. Ela falava, você me deu um beijo hoje? Eu falava, esqueci. Eu falei, então amanhã você vai dar, né? Você esquecer. E ali ela foi me treinando, foi me coisa. E talvez eu tive isso na minha infância. Então, por isso que quando eu cresci, eu também não tinha. Mas na minha realidade, da minha família, hoje, eu tenho. Então, tudo aquilo que você viveu no seu passado, tudo aquilo que você viveu na sua infância, tudo aquilo que fizeram com você, você pode fazer diferente na sua casa. Você pode fazer diferente na sua família. Você pode fazer diferente com seus
filhos. Porque você é uma pessoa diferente. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe. Então você pode viver essa realidade diferente. Eu sempre falei para meus irmãos, homens, né, principalmente, eu falei assim, olha, na nossa família é muito normal o histórico que o pai abandona. Vocês não podem crescer e ser os homens que vão abandonar os seus filhos. E eu sempre falei isso para eles porque isso foi um trauma que tinha na minha família. A gente aceitou os primos da minha família numa festa, reunidos, e a gente estava contando quem da família tinha pai. E eram poucos. E eram muitos primos. Mas eram poucos que tinham pai. E a gente falou, nossa, é o bom de sem pai, a gente brincou. E, é uma coisa que a gente brincou na hora, mas é uma realidade triste. É uma realidade que a gente para pensar que isso machuca. E aí a gente precisa olhar e falar, não, eu não quero isso para os meus filhos. E eu sempre cresci e falei, na minha casa, não vai ser aceitável para mim eu ter um filho de cada pai. Porque na minha família, cada um de um pai. Então eu determinei no meu coração que na minha família ia ser diferente. Que na minha casa ia ser diferente. Eu ainda não vou construir na minha família, mas no dia que eu for construir, eu sei que essa vai ser a verdade e a realidade que eu vou viver. Porque eu não vou aceitar. E a gente precisa determinar na nossa vida. Não é porque eu vivi isso a minha vida inteira, não é porque eu vivi isso no meu passado, que eu vou aceitar viver isso hoje, que eu vou viver no meu presente. Porque a gente precisa quebrar a ponte de maldição. A gente precisa quebrar os ciclos machucados, os ciclos feridos. Porque é o pai que foi ferido pelo avô, que foi ferido pelo bisavô, que foi ferido lá, e aí fere, por exemplo, a criança de hoje que não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa treinar o nosso olhar para nós e quebrar tudo aquilo que um dia a gente carregou até aqui, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? E eu queria encerrar a pregação com esse versículo que diz assim, em Colossenses 3,12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Nós somos os escolhidos. Nós somos a geração eleita. E aquilo que Deus ele quer que nós carregamos é isso. É compaixão, é bondade, é humildade, é mansidão, é paciência. E tudo isso é o oposto de ódio, de mágoa, de rancor, de trauma. Então o que Deus ele tem para nós é muito maior do que a gente pode imaginar. E é leve. Então eu quero convidar todos hoje a entregar na mão de Deus todo o fardo, todo o peso, todo o jugo, e que a gente possa receber de Deus a paz, a leveza, a tranquilidade que recebemos no